Está no ar. Tamo junto. Muito boa noite para você conectado aqui no Tamo Junto. Hoje com um convidado mais do que especial. Ele foi apresentador da Globo, da Rede Globo. Ele começou na Rede Globo de Brasília. E em 1986 ele foi para a Globo do Rio de Janeiro, apresentou o Globo Esporte em 87, ficou no Globo Esporte, ficou na Globo até 92, quando foi para o SBT apresentar o jornalístico Aqui e Agora. Depois, em 98, ele foi para Bandeirantes, apresentou o Esporte Total, teve uma passagem também pela TV Gazeta e hoje está na TV Alesp. Passou pela Band News também, hein? Foi um dos âncoras iniciais. Praticamente inaugurou a Band News. Exatamente. Né? Sem mais delongas, vamos colocá-lo no ar. Sérgio Everton. Olha ele aí! E aí, galera? Que honra. O é o seguinte, é o Marcelo, né? Pô, uma referência, o James também. Tudo bem, eu tô velho, mas também não precisa... Pô, foi meu... Não, aí também tá acabando comigo aqui, viu? Cara, eu comecei a assistir telejornal e tudo mais, e a gente começou a entender um pouquinho esse mundo. O Sérgio Everton já era âncora de telejornais. Me chamou de velho mesmo, viu, pá? Quer que eu te diga uma coisa? Eu fiz o Rede Tupi de Notícias. 10:09, Rede Tupi de Notícias. Espaço 2, Noticiário Local. Eu de Brasília, antes de ir pra Globo, né? Eu passei pela Tupi. E a história é muito engraçada, cara. Eu era vendedor de seguros, vocês devem saber. Golden Cross é coisa muito velha, né? E olha só a história. Eu fiquei 6 meses na Tupi, foi o seguinte, eu vendia assistência médica, trabalhava pra Golden Cross, pô, de chinelo de dedo, meu irmão. E eu entrei, cara, pra vender, pra fechar um contrato, pra tentar vender o plano, né? Era uma mulher que era diretora da época na emissora, chamava lá Rede Tupi de Brasília, né? Cara, o apresentador, olha que coisa louca, Marcelo, como é que o destino, né, o Carlinhos e James, quando tem que ser, não adianta, velho. Eu tava de terno e gravata, vendedor, né, velho? De seguro, de assistência médica, coisas de plano de saúde, né? Então eu andava aquele calor desgramado. Aí, cara, só pra encurtar rapidinho, o apresentador, né? Isso era meio-dia, James. Um calor desgraçado, eu de terno, cara, entrei e a mulher foi muito bem recebido. E conversei com ela, pois o cara do estúdio que ia apresentar o jornal não passou mal, cara. A mulher falou, começou a conversar comigo, bababá, e nego gritando, falou, o apresentador desmaiou, bebê, barará, o cara. Eu de terno, essa mulher me levou pra dentro do estúdio e falou, pô, você tá de terno, tudo. Eu falei, tô, mas eu não sabia nem o que era um script, eu nunca tinha entrado numa televisão. Eu só via televisão de casa. E ela me fez me acomodar na bancada, que eu não sabia nem o que era aquilo. Ela falava assim, não existia TP, tô papel aqui, cara. Lê. Exatamente. O jornal para entrar no ar, faltavam 5 minutos, 4 minutos. Eu não sabia nem onde eu estava. Eu falei, o que eu faço? Olha para essa câmera aqui. Só tinha uma câmera aqui. E ela falou, olha para a câmera e lê. Eu falei, mas lê o quê? Ela me deu o script aqui, velho. E eu comecei, cara. Entrei no ar e ficava assim, ó. O presidente João Figueiredo, não sei o que, acho que era o Geisel na época, nem me lembro mais. Fui embora pra casa, não fechei o contrato. Um mês depois, eu recebi, né, um telefonema em casa e era a diretora me chamando pra conversar com eles. Ela me chamou e falou, olha, a partir de hoje você se interessa? Eu falei, claro, eu não sei o que é, mas eu quero aprender, né? E fiquei, cara, uns 3 meses sendo burilado, né? Todo dia eu ia lá e treinava leitura, treinava a apresentação, né? O modo de apresentar na bancada, comecei a me... Aprendeu tudo na raça, Sérgio. 3 meses depois eu estava apresentando o local e a entrada da rede com o Antônio Casale, James. Em São Paulo. De São Paulo. Sim. Ele entrava, vamos a Brasília agora, com o apresentador Sérgio Everton Bararal. Bicho, eu entrava na rede já 3 meses depois. O Antônio Casale, para quem não se lembra, ele era o locutor oficial dos comerciais das Casas Bahia, que passava no SBT. E ele também apresentou no SBT Noticentro. Noticentro, eu tava na Globo já tinha ido. Sim. Isso aí é 82, 83. 6 meses a mais na Tupi. Aí, quem me levou pra Globo, o James. Alice Maria, lógico, Alice Maria. Que tá lá até hoje. Me viu no Rio de Janeiro, pela Globo de lá, não sei como, cara. E eu fui parar de lá, eu fui pra Globo de lá, né? Só pra me dar uma cancha maior, a Globo local lá em Brasília. E 2 meses depois da Globo de Brasília, eu fui pro Rio de Janeiro. Comecei assim, viu, Marcelo? Quando tem que ser, você sabe aquela coisa, viu, Carlinhos? Acontece.
É 1 em 1 milhão que você tem. Sabe aquela oportunidade que você tem uma chance em 1 milhão? Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu fui fazer jornalismo depois. A Globo pagou. Mas, Sérgio, você falou que a Tupi fechou em 80. Você era praticamente um molecão. Você começou na Tupi, você tinha quanto? 18, 19 anos, cara? Eu tinha 17 anos quando aconteceu. E eu não tinha emprego, cara. O único que eu consegui que não exigia na época carteira, não tinha nada disso, eu digo assim, era o de vendas, né? De vendedor. Sim, então não tinha negócio de idade, não tinha, né? Se o cara soubesse vender, podia ter até 14, 15, 13 anos que não tinha problema. Mas isso aconteceu comigo, cara. Então, é o tal negócio, né? É oportunidade, que é uma chance que você pega, meu. E eu nunca tinha entrado numa emissora de televisão na minha vida, não sabia nem o que era. Eu assistia a televisão que eu conhecia, era de casa que eu assistia. Acabou acontecendo isso. Isso são oportunidades na vida, cara. E eu ainda relutei um pouco, ainda falei, meu Deus, eu não vou... Quando ela me chamou, depois de 1 mês e pouco que eu tinha ido lá para fechar o negócio, né, para vender o plano de saúde, você ia imaginar, cara, que a mulher ia te ligar 1 mês depois, aí, Marcelo, falar assim, olha... E você fez faculdade de jornalismo onde, Sérgio? Eu fiz em Brasília. Fiquei primeiro na Globo de Brasília, aí eu, né, trabalhei na Globo de lá, como locutor de chamadas, tudo, entrei, e depois de ficar sendo burilado um tempo, eu tive que começar a fazer, tudo pago por eles, né, pela Globo na época, e foi uma faculdade particular chamada CEUB Brasília. Depois que eu fui definitivo para o Rio de Janeiro, né? Aí eu já, depois que eu me formei, que eu saí de lá, eu já fui direto para o Rio de Janeiro. Ô Sérgio, me fala uma coisa, quando foi realmente que caiu a ficha, que você falou, cara, eu estou trabalhando com televisão, eu estou falando com milhões de pessoas, eu saio na rua, as pessoas me abordam e vê que tipo, pô, você é o cara que apresenta o jornal, eu te conheço de algum lugar. Quando que foi isso daí? Ainda em Brasília, isso? Ou não, isso daí foi quando você foi pra Globo mesmo? Eu fiquei na Globo ainda de Brasília, depois que eu saí que a Globo me levou, me tirou da Tupi, né? Eu ainda fiquei 4, 5 anos ainda em Brasília, que foi quando eu fazia faculdade, caramba, tudo. E depois que eu assumi, fui para o Rio de Janeiro, né? E a Alice me levou para o Rio de Janeiro, me chamou, né, para o Rio de Janeiro. Eu já estava um tempo na Globo de Brasília. Fiquei na Globo de Brasília uns 5 anos, mais ou menos. Né? Foi no Rio de Janeiro que eu comecei, quando eu entrei para a Globo do Rio, foi que a coisa começou a acontecer, né? Porque aí eu já comecei a fazer o jornal local de lá. Primeiro eu fiz o RJTV. Fiquei pouco tempo. Aí recebi a proposta da Alice mesmo, ali no Rio de Janeiro, perguntando para mim se eu queria apresentar um programa de esporte. Sabe quem era o apresentador na época aqui? Osmar Santos. Ah, é? Pô, lógico. Eu tô muito ruim, velho. Era o Osmar Santos, sim. Mas olha só, mas quando você... Ele foi fazer um comercial das pilhas Rayovac. Sim, as amarelinhas. E o Boni. O Boni. Eu lembro, Ele estaria na rua. E ele agora, me diz uma coisa. Milionário, né? Na Globo de Brasília, você fazia o jornal local. Eu fazendo o local de lá. O DFTV. DFTV, Mas não chegou a ter participação no Jornal Nacional ou qualquer outra coisa quando assim. Eu fui pro Rio. Eu fazia Só foi no Rio de Janeiro. Em Brasília, não. Não, Brasília não. Eu fazia o local de lá. Aí quando eu fui pro Rio, eu fazia o sábado, o Jornal Nacional, e o Vanucci, um outro sábado, que era a parte de esporte, né? Depois tiraram isso, não sei o que houve. Tinha a parte de esporte aos sábados, né? E revezava. Eu fazia um sábado, o Vanucci fazia o outro sábado. Aí foi indo, cara. E na época, eu não tinha nada a ver com esporte, inclusive, na época, né? Eu falei, pô, Alice, eu vou fazer o quê? Não, tá saiu o Osmar Santos da apresentação do Globo Esporte em São Paulo, e eu relutei, inclusive, e as propostas que ela me fez, cara, para ir para São Paulo, que eu não queria, cara. Praia no Rio, entendeu? É verdade. Pô, eu sou menos mesmo. Vou fazer em São Paulo. Mas eu fiquei em São Paulo. É verdade. Só que chegou um ponto que ficou irrecusável em termos de grana. Eu fui vindo para São Paulo, ganhando quase 10 vezes o que eu ganhava no Rio. Só para você ter uma ideia. Eu era o maior salário de São Paulo na época. Ninguém ganhava mais, a não ser o Ciro José, que o James sabe quem é. Ciro José, sim. Ele tem a Rádio Oficina. Diretor de esporte da Globo de São Paulo. Mas, em salário, eu era o maior salário da Globo de São Paulo. É assim, você teve então uma fase curta nesse seu início de Globo, você teve, até mesmo quando você teve na Tupi, apresentando o Rede Tupi, foi muito pouca porque você assumiu o esporte e lá você se consagrou, né? Inclusive, olha só, temos até imagens, dá só uma olhada. A 160 quilômetros de Seul, recebeu hoje mais um jogador, Andrade, que joga no Roma.
A seleção brasileira estreia domingo às 6 da manhã contra a Nigéria. Andrade, que chegou a Seul com febre, não joga. Valdo e Ricardo ainda estão em Lisboa. Foi a primeira Olimpíada que você fez, Valéria né? Monteiro fez. Valéria Monteiro, sim. Ela sua companheira de bancada. Agora, Sérgio, esse formato do Globo Esporte, né, era mais jornalístico, né? Hoje o negócio é mais voltado para entretenimento, brincadeira. Sabe o que você acha desse formato atual? O Carlinhos tem razão mesmo. O lance é o seguinte, a Globo, ainda quando eu estava no Esporte Espetacular, eu acho que era um programa que as pessoas que gostam de futebol, de esporte, vocês podem confirmar isso comigo ou não, mas era legal, cara. Não era porque eu fazia, nem o Vanucci. O Vanucci também o Vanucci é ótimo, cara. O Vanucci, você ligava a televisão, não precisava de texto, imagem, o bicho, ele era danado, cara. Muito bom. O Vanucci, podem falar o que quiser dele, mas o Fernando Vanucci sempre foi um ótimo profissional. E a gente tinha um programa que as pessoas gostavam, cara. De repente, a Globo entrou numas de fazer do Esporte Espetacular uma revista, velho. Foi o que o Carlinhos estava falando agora. Uma revista eletrônica. Desculpa a palavra, cagou tudo. O Esporte Espetacular perdeu muito do brio que ele tinha de competição, de tudo, entendeu? De esporte, de futebol, que era o que as pessoas gostavam. Eu me lembro no Globo Esporte aqui, cara, o cara ficava lá esperando entrar o Globo Esporte para ver os gols do time dele. Isso tudo na época, né, acabou, cara. Virou uma coisa eletrônica, uma revista eletrônica. A Globo, acho que perdeu muito no esporte, com o Esporte Espetacular por isso, entendeu? Deixa eu explicar melhor. Na época do Globo Esporte, um programa que ia ao ar a 1h da tarde, o que era? Eu não estou dizendo que está errado, que é feio, o que está sendo feito hoje. Não, do caramba, entendeu? Você hoje apresenta o programa em pé, como o Felipe Andreoli, né? Que vieram depois de mim. Mas eu fazia aqui, o Globo Esporte era na bancada, né? Era uma bancadazinha com o logo do aqui, com croma ou tapadeira. Depois do croma que tiraram. Mas, cara, eu não tô falando que tá errado. O problema é que o Globo Esporte... Eu não acho que tá. Não tá, mas eu quero chegar no seguinte. O Globo Esporte é um programa, pelo menos você falou de mudança de época, tudo bem, eu concordo. Mas o cara queria assistir, saber e ver os gols do time dele, velho. Isso acabou, cara. O jornalismo esportivo foi trocado pelo show esportivo. E isso aí, Carlinhos. É exatamente isso que eu tô falando. E aí começou a entrar campeonato de skate, não sei o que, campeonato de... bodyboard, o amor de pessoa. Você sabe que com a Glenda, só para lembrar, eu estava fazendo o Esporte Espetacular e narrando a competição dela no estúdio da Globo do Rio, ela com 15 anos, quando ela foi campeã de bodyboard. Ela virou para mim e falou assim, um dia eu vou ser apresentadora desse programa. Agora vamos tocar em uma parte mais espinhosa, assim, TV, cara. TV é uma vaidade, ego, assim, incríveis. Aí uma coisa que nunca me subiu a cabeça, desde a época que eu frequentei o Gallery, eu nunca me deslumbrei. Tudo bem, eu me perdi um pouco, porque eu era muito novo, e de repente o meu primeiro emprego foi na Globo, cara. Né? Era isso que eu queria saber. Como é que foi a hora que você colocou o pé na Globo do Rio? Nossa, velho, eu fiquei alucinado. Olhava e falei, meu Deus, eu tô aqui, cara. Imagina, do nada, ninguém me conhecia, não era nem informado, eu não tinha nem jornalismo, não tinha nada, cara, nada. Por isso que eu digo, quando tem que acontecer, ninguém muda o destino. Agora, mérito também daquela pessoa que viu o potencial em você. Mas, pô, você visto pela Alice Maria, meu. Viu, o Carlinhos? Ela me viu através de uma tela, no Rio de Janeiro e eu em Brasília. E ela me viu num quadrozinho ali, velho. Acima dela, só o Armando Nogueira. Você chegou a ter contato com o Armando Nogueira? Não, só narrei tênis com ele, né? Ele é uma sumidade em tênis, né? Ele me ensinou a narrar tênis. E assim, trabalhar na Globo, Sérgio, eu vou te contar, assim, baseado em algumas coisas. Tem suas vantagens e desvantagens. Tem suas vantagens e desvantagens, ainda mais você, todo boa pinta, vozeirão. Não, claro que é, Sérgio. Pô, imagina. Todo bonitão e tal. Tive um... No Rio de Janeiro, praia o tempo todo. Pô, Sérgio, como é que era esse negócio, cara? Como é que era esse lance? Eu sei que não era uma coisa muito simples, assim. Aí você veio do negócio do assédio, né? De se assediar. Pois é, tinha muito. Aí nessa época, né? Como eu tava no Rio, já tava em rede e tudo. E, cara, era tanto em São Paulo quanto no Rio. Eu voltava pra São Paulo, cara. Mas tinha muito assédio, né?
Pô, você tá na Globo. Na minha época, pra você ter uma ideia, o Jornal Nacional dava 70 pontos de audiência. Olha, é o que eu digo. Podem meter o pau na Globo. Isso não adianta, cara. Até hoje que o Jornal Nacional tá 20%, 25%, 27%, não interessa, cara. Você vai falar assim, a Globo? É a Globo, não tem o que fazer, cara. Mas a Globo teve uma grande vantagem, sabe o que era, o Carlinhos? Sabe o que era a vantagem da Globo? A Globo tinha um know-how humano, velho. Chega ali, é o Silvio Santos, mas o Silvio é um outro público, é uma outra pegada. Quando eu trabalhava lá, ele comprava, né, James, aquela novela Maria do Bairro, lembra? Tava 100 milhões por capítulo em novela, e o Silvio Santos pagava $1.500 por capítulo da Maria do Bairro. Aí, ó, você tocou no assunto de Silvio Santos, a gente agora vai entrar nessa fase aqui, ó. Agora são 19h06, horário de Brasília. Milhares e milhares de paulistanos aproveitam o feriadão, mas também se preparam para o inferno da volta. O retorno das praias está cada vez mais insuportável. A gente tá saindo da Globo e agora você vai para o SBT. Como foi essa transição de sair da Globo e ir para o SBT e se deparar com o vendedor Silvio Santos? Foi muito difícil para mim, porque quando eu saí da Globo, cara, eu não sabia o que era. Eu já tava na Globo há muitos anos. Quando eu saí da Globo, cara, eu saí perdidaço, velho. Eu falei, caramba, e agora? Eu tô indo para um lugar em que não é minha área, né? Primeiro eu tinha recebido a proposta do Silvio, direto, que era estranho, né, cara? Você fala assim, o dono da emissora, imagina se o Roberto Marinho vai fazer isso, né? Ele chegou, eu tive uma proposta para criação, estavam criando ainda o Aqui Agora, não tinha ainda, estava no papel. E eu recebi essa proposta para ter uma parte de esporte dentro do Aqui Agora, que seria de 15 minutos. Olha que loucura. Eu falei, tá, né? Vamos ver como é que é isso aí. Eu fiquei naquela, eu falei, caramba, mas eu saí da Globo, agora eu fui ao Rio de Janeiro, conversei com o Boni antes de sair, né? O Boni virou pra mim, pô, você é um garoto que eu gosto pra caramba, assim. Você é um cara... Aí eu falei, Boni, tudo bem, entendeu? É uma nova, né, perspectiva, não sei, já tinha... A minha estada na Globo já tinha dado o que tinha que dar na época, né? E quando eu fui para o SBT, eu fui para ter esse programa, essa parte de esporte, dentro do Aqui Agora. Cara, eu sei que do nada... Quando estava começando, antes de estrear o programa, acho que faltando uma semana ou menos que isso, o Silvio me chamou. Aí eu falei, o Silvio quer falar comigo pessoalmente? Eu falei, tá brincando? Não vou não. Eu falei, vai ter que ir, velho. Ou ele vem aqui. Aí eu falei, como é que é? Nunca, cara. Imagina o dono da emissora. Eu sei que ele, eu cheguei lá, ele, sério, aquela coisa de falar. Eu falei, meu Deus, o que ele quer comigo, né, cara? Ele chegou pra mim, cara, eu tinha assinado o contrato, que era pra fazer esse programa, essa parte de esporte dentro do Aqui Agora. Ele simplesmente rasgou, cara. Rasgou, falou, não. Você vai ser um dos apresentadores do Aqui Agora. Desse jeito, cara. Nossa. E foi pro saco, cara, o projeto. Pois é, ô Sérgio, eu queria muito, falando de Aqui Agora e SBT, queria muito que você dissesse como que a Silvia entrou na sua vida. Então, a Silvia trabalhava no Rio de Janeiro, o Albino Castro. Quem trouxe Albino a Silvia Castro. foi o Albino. Albino Castro era o diretor do Aqui Agora. E o Marcos Wilson era o diretor do Boris Casoli. Tinha o diretor do Boris e o nosso diretor. E o Albino foi quem trouxe a Silvia para São Paulo. A Silvia trabalhava na TV Rio, apresentava um programa e ele viu. E convidou a Silvia para vir para São Paulo, fazer parte do Aqui Agora. E aí foi dessa maneira que eu acabei conhecendo. Ela foi pro SBT, chegou, tava lá já no SBT há uns 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, por aí. E aí rolou, velho. O que eu vou fazer? Como dizia na manchete, aconteceu, né? Virou manchete. Quantos anos de casamento? Vai para 27 anos agora. 27 anos. E a Silvia costuma dizer que o Pedro, que é o seu filho, foi praticamente concebido na redação do Aqui Agora, né? Não, a gente ia trabalhar, porque os dois trabalhavam lá. E o Pedro nasceu e tinha que levar lá para ele ficar tomando conta para a gente apresentar aquele... tanto Aqui Agora quanto notícias de última hora. Agora, Sérgio, como é que foi sair do esporte para ir para um programa policial? Não me pergunte isso, meu amigo, que nem eu sei, cara. Porque o Aqui Agora ele foi marcado por algumas polêmicas, né? Entre elas, aquela transmissão em 93 de um suicídio. Foi uma... A câmera acabou pegando... foi uma polêmica danada. O SBT foi punido, chegou a ficar um dia fora do ar. Quase morre. Isso, Carlinhos. O SBT... Até por causa do Celso Russomano, na época, por causa da defesa do consumidor, você não tem ideia o tanto de multa que o Silvio recebia na época. Cara, era muita coisa. Realmente o câmera foi infeliz, entendeu? De ter colocado a pessoa... A queda em si, né?
Não, ali foi horrível. Agora me diz uma coisa mais, o Silvio reagia bem a esse tipo de jornal, com todos esses problemas que o jornal trazia, tipo, era multa, era processo, era muito, cara, acho que tinha muita encrenca. Ele bancava. Você não tem... Qual é o programa, o Carlinhos? Sensacionalista que vai ter patrocínio. De quê? Ninguém quer patrocinar, né? Quer mostrar o seu produto num programa sanguinário. O intuito do programa do Aqui Agora, que foi o primeiro nesse foi. Modelo, né, James? Da câmera corrida, praticamente. Na verdade, Sérgio, só um adendo. O Aqui Agora, o Silvio, na minha visão, ele pegou a ideia do jornal que já existia na Tupi, em São Paulo, que se chamava O Povo na TV, Aqui Agora. Ele pegou esse título e trouxe para esse programa em 91. Mas era um programa, cara, que realmente você fala, sensacionalista, sim, realmente é. O programa do Aqui era um programa sensacionalista. Né? Todos foram cópias do Aqui Agora. E tem uma coisa, o Silvio pretende relançar o Aqui Agora. O que você acha dele trazer? Fazer isso um tempo atrás. Ele foi pra lá, foi o seu amigo Carlos Cavalcante. Falei, Cavalcante, isso não vai dar certo. Não deu outra, ficou um mês. O Silvio, Sérgio, ele com jornalismo não é muito a cara dele. O negócio dele é vender carnê. Agora, o cara sabe vender e sabe, cara, vocês se enganam também. Você pensa que o Silvio é tapado, isso é tudo marketing, velho. Agora, é um cara que ele não é um Boni da vida, não adianta. Ele é um vendedor. Tanto que ele sabe vender, que até as novelas ele conseguia fazer isso. Aquele Chaves, quantos anos estava, agora que saiu, né? E bastava ele colocar no ar e batia até a Globo em audiência. Aqui agora, por ter sido precursor desse tipo de programa, a gente acompanhava pelo Ibope. Eu lembro que um dia, cara, eu estava apresentando o jornal e todas as emissoras juntas, todas, Globo, SBT, Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta, Manchete, juntas, não dava a audiência que a gente dava. O Aqui Agora foi responsável pela implantação do que falaram na época do Mundo Cão na TV, que existe até hoje. Então o programa parou, o Silvio Santos simplesmente tirou do ar porque... Não, ele tirou porque era muito prejuízo. Acho que o ciclo já tinha terminado e os outros vieram logo na rabeira. O Cidade Alerta veio. Ele se arrependeu de ter feito isso na época, viu? Eu acho que ele se arrependeu na época, porque era um programa que nós mudamos de horário 32 vezes de horário. E mesmo assim, dava audiência. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem mais algumas imagens do senhor aqui. A cápsula espacial lançada pela sonda Stardust aterrissa com segurança no deserto de Utah, no centro dos Estados Unidos. O pó de um cometa recolhido pela sonda e trazido à Terra pela cápsula pode auxiliar cientistas em estudos sobre a origem do sistema solar, datado de mais de 4 bilhões e meio de anos. A operação de volta da sonda americana Stardust foi um sucesso para alívio dos cientistas da NASA. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai falar à nação nesta segunda-feira sobre a quitação da dívida brasileira com o FMI. Pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão está previsto para as 8h15 da noite. Lula deve dar explicações sobre o impacto do pagamento da dívida na comunidade internacional. A quitação da dívida foi oficializada na última semana com a visita ao Brasil do diretor-gerente do FMI, que comandava o país desde 1977, estava com a saúde fragilizada desde 2001, quando sofreu um derrame. Milhares de pessoas participaram do velório do Sheik neste domingo. Festival de música inusitado. Num evento na Noruega, bandas tocam em instrumentos feitos com um material bem incomum, o gelo. A cidade de Geilo, no alto das montanhas norueguesas, sediou o primeiro festival de música do mundo, onde todos os instrumentos foram feitos de gelo. Termômetros da cidade de São Paulo marcaram neste domingo o dia mais quente do ano. No Mirante de Santana, na zona norte da capital, foram registrados 32,9 graus Celsius. A segunda-feira também promete sol e temperaturas elevadas na maior parte do Brasil. Apenas na região sul há a aproximação de uma frente fria e a chegada de um ciclone extratropical. É a previsão para amanhã em todo o Brasil. O calor diminui no sul do país. Uma frente fria avança em direção a Santa Catarina. Muito boa tarde, sabadão, 17 de novembro, são 12 horas e 1 minuto. O Esporte Total está no ar e chega destacando os preparativos dos times para a rodada cheia de amanhã no Brasileirão. Velho Lobo bate em recheada.
Sérgio, o James falou como é trabalhar com você, que eu trabalhei 2 anos e meio na Lesp, eu trabalhava com chefe de reportagem. Você é um cara, é muito legal de trabalhar, porque assim, você leva isso com uma leveza, porque descontração não exclui a competência profissional. Não, obrigado. Até porque, sabe por que acontece isso, Parra? Eu procuro desencanar, velho, das coisas. Eu levo nessa leveza, como você disse, por isso, porque, cara, eu não vou ficar... Meu irmão, e outra, eu sou muito ingênuo em relação às coisas. Muitas vezes eu tô velho, mas continuo assim. Viu, Carlinhos? Eu sou, velho. Nego vem, olha, eu saí da Globo, quando eu entrei na Globo, nego batia no meu ombro assim, ó. Te juro, Carlinhos, ô, velhão, você subiu rápido aqui, né? Essas mesmas pessoas que bateram no meu ombro foram as mesmas que me derrubaram. Tentaram... Mas pra você ver a minha ingenuidade, eu nunca liguei pra isso. Todo mundo me falava isso. Ah, você saiu. Uma vez eu tava numa boate aqui e aquela Cássia Kiss, aquela atriz, era minha amiga, velho. Era minha amiga. Ela chegou pra mim, Sérgio, pô, você sabe por que você saiu da Globo, né? No Rio de Janeiro, diziam que eu encabeçava greve. Foi o papo que rolou no Rio de Janeiro. Eu já em São Paulo. Eu tava, baseado aqui. Eu só ia pro Rio para gravar o Esporte Espetacular, para apresentar o Esporte Espetacular, que era ao vivo, né? Mas ela me falou isso por Deus do céu. Cássia, você tá louca? Não, pois é, a conversa que se sabe da tua saída de lá, do Rio de Janeiro, da Globo, foi por causa disso. Falei, cara, isso é coisa de louco. Você vê como é que as pessoas criam as coisas, né? Inventam. E outra também que ela me falou, que dizia que eu pegava mulher de diretor. Eu falei, que isso, gente? As pessoas viajam na maionese. Então, Sérgio, me diz uma coisa. Hoje a gente tem CNN entrando, a gente tem um governo que elege uma emissora de TV como inimiga. Como que você enxerga isso? A TV, ela é esse quarto poder? Se na sua época você chegou a ter algum tipo de pressão nisso? A Globo elegeu um presidente. Pô, quem elegeu o cara? Quem foi? A mídia e a televisão tem uma capacidade muito grande também de derrubar, né? Do mesmo jeito que ela tem. Do mesmo jeito que ela é, às vezes até mais forte, né, Sérgio? Com certeza. Para completar o que o Marcelo falou, o poder da imagem é impressionante, cara. Exato. Do mesmo jeito que você coloca a pessoa lá em cima, ela te derruba. Porque a imagem é uma coisa muito séria, velho. Muito forte, cara. Entendeu? E para imagens não tem palavra. O Gil Gomes usava muito isso, cara. A imagem. Ele usou muito em matérias que ele fez. Ele ia fazer matéria em tribunal, caramba. Ele tinha... A imagem, ela falava de um jeito que você não tem. Tanto que é válido, né? É mais válido, muito mais válido a imagem do que uma gravação. E na Band News você fez parte da primeira equipe, né? Fiz. A Band News foi uma emissora diferente para você por ser uma emissora só de notícias? Como que foi isso? Foi a primeira emissora com notícias 24 horas. A Globo News nunca foi 24 horas. Foi o primeiro apresentador do Band News, um dos, né? Que era eu, o Carlinhos Oliveira, era eu, ele, a Renata Vianello, Regina Volpato. E aí com isso depois, aí o Sérgio está na Rede Alesp, né? Hoje Rede Alesp, mas a TV Assembleia. Até 2007, 2008, mais ou menos. Aí o Florestan Fernandes, diretor na época, e me convidou, falou, Sérgio, o que você tá fazendo? Eu falei, velho, saí do Band News, tô afim, vou pra praia, pro Rio de Janeiro, não queria nem saber, velho. Aí, volta pra cá, maluco, volta pra cá. Eu falei, pra quê? Eu não vou trabalhar de novo, porque, pô, Band News, cara, eu chegava a fazer 62 horas por semana. Olha só. Por semana. Porque era 24 horas e eu trabalhava na madrugada, né? Eu e o Carlos Oliveira, eu e ele éramos da noite. Então a gente entrava às 11 da noite e saía às 7 da manhã, né? Todo dia. Eram notícias, viu, Marcelo? Atualizadas, né? Claro que você não atualiza um jornal inteiro. Por exemplo, entrava uma nota, entrava uma matéria, a gente repetia todo o jornal com notícias atualizadas. Fala, Carlinhos, que a gente já tá com o tempo estouradaço. Você nunca recebeu um convite pra fazer entretenimento? Nunca na minha época não tinha. Seduziram com essa proposta? Não, eu tive assim pra fazer programa de auditório, que o Chapelin fez isso, né? Chegou a sair da Globo, foi pro SBT pra ser animador de programa, não deu certo. Comigo não aconteceu. Aliás, tive até, entendeu? Mas eu falei, cara, eu não vou misturar. Uma vez tive um convite para apresentar um programa de auditório. Eu fui pro Faustão fazer, logo, eu já estava fora da Globo, o Faustão me chamou para apresentar aquele quadro Trevo da Sorte. E eu já estava fora da Globo há um bom tempo, eu já estava... Entre a minha saída do SBT para Bandeirantes, eu fiquei um tempo, né, fora da TV. Foi nesse período que o Faustão me chamou e, entendeu? Acabei voltando pro mercado, mas eu falei, cara, não é minha praia. Tá? Eu não me sentia à vontade. Hoje não, você viu o menino do Globo Esporte, mas ele resolveu sair e ir pro entretenimento, né? Claro,
dá dinheiro, dá muito mais grana, né? Como os outros têm feito. A Fátima Bernardes saiu, entendeu? Tá ganhando hoje 2, 3 milhões aí por mês, velho. Na minha época não tinha isso, cara. Eu não podia fazer nada, cara. Eu não podia fazer até voz. Eu não podia usar. A Globo me proibia. E não precisava ser imagem, não. O próprio Osmar Santos foi demitido por isso. O Boni avisou e pegou e fez. Rua. E na minha época era pior. Você não podia usar nenhuma frase, nada, em lugar nenhum. A Globo não permitia, cara. Era exclusivo. Nem voz, nem imagem, nada. Eu tive uma proposta para gravar o lançamento de um tênis. Eu acho que eu estaria com dinheiro até hoje, velho. Mas aí, na época, eu tava com aquela empolgação na Globo, tudo, caramba. Eu sabia que se eu fizesse, eu ia ter o mesmo caminho do Osmar. Eu falei, não vou, né, velho? Não fiz. Mas, cara, tô satisfeito. Passei porque eu tinha que passar. Mas fui trabalhar com um cara que me pagava bem, eu recebia ali, cara. Porque o cara é correto. Sênior Abravanel. Acabou. E eu, quando saí de lá, recebi até o que não devia, por agrado dele. Eu me senti satisfeito, muito bem. Você fala, Sérgio, mas você não se arrepende de ter saído da Globo na época? Eu falei, velho, não é questão de arrependimento. Deu o que tinha que dar na época, como deu o que tinha que dar quando ele terminou com Aqui Agora, o Silvio. Não tem mais essa, entendeu? Ainda mais em televisão, né? Que você trabalha muito essa diversidade de formatos, né? Os formatos vão se renovando e aí aquele processo antigo do jornalista na bancada hoje já não é tão... O jornalismo policial hoje seria o show. O Siqueira Júnior faz isso lá na Rede TV. Ele faz o Siqueira Júnior misturado com o show. Ali já não é nem entretenimento, ali é alopração. Ele teve uma proposta da Rede TV, porque o que ele faz é lá no Amazonas. Agora, Sérgio, tem a sua fase mais atual, que é essa daqui. Quem fala agora com a gente é o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Muito bom dia, Sérgio. Qual a informação que você traz aí para nós nesse jornal desta quarta-feira? Tudo bem, Sérgio? Olá, Guga. Bom dia, Guga. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa rede, a LESP, né? Vocês estavam falando em trânsito, né? Bom, eu não sei muito porque eu não tenho saído tanto de casa, porque nem dá, né? Ainda estou aí nessa quarentena pelo grupo de risco, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa do tempo, viu? O tempo tá friozinho, né? Tá tendo, né? A gente tá já na primavera, inclusive entrou ontem a primavera, né? Mas não tá com cara ainda de primavera, né, Melissa e Guga? Porque tá o tempo ainda bem frio, né? Chuvoso também, nem tanto aqui em São Paulo, mas você vê em outras regiões aí, pela previsão do tempo, mas está um tempo gostoso, sim. E aí, Sérgio, como que é hoje a Rede Alesp? Ela é uma emissora voltada ao Parlamento Paulista. Eu acho que deve ser uma coisa bem diferente de tudo que você já fez nos seus últimos 40 anos. Quando o Florestan me chamou, o James, eu falei, velho, eu vou mexer com política, eu não entendo nada disso, não tem nada a ver com ele. Não, pô, você tem que vir, vem pra cá. Eu falei, mas eu vou trabalhar na Assembleia pra fazer o quê, o Florestan? Aí o Florestan, pô, cara, vem pra cá, eu quero que você venha pra cá, você vai ser repórter, entendeu? Apresentador, repórter, tudo. E eu acabei encarando, mas foi uma outra coisa diferente, total da minha área. Sim, né? sim. Que eu nunca tinha trabalhado. Aí eu falei, o que eu vou fazer na Assembleia? E acabou que eu cheguei lá, me dei super bem, e me dei muito bem com os parlamentares, tanto que me chamaram, quando eu entrei, pra candidato. E eu sempre disse não, né? Não, Sérgio, mas pô, todo mundo te conhece. Jamais, não quero. Eu falava pros deputados lá, falei, velho, trabalhar por trás é uma outra coisa, é a minha praia, é a minha profissão. Então agora trabalhar por trás, tudo bem. E foi o que aconteceu. Fui ficando e convenci os deputados que não era meu lance de sair para deputado nem nada. E continuei no jornalismo e me dei super bem lá. É uma outra linguagem. Tanto que quando era o Laer Mandini, o diretor, ele ia comigo para entrevistar porque ele ficava com medo. Falou, Sérgio, tu não vai falar nada, né? Você não quer diferente. Aquilo me deixou meio no começo, né? Eu ficava, pô, mas o que é isso? Não, você não pode pressionar o cara. E ele ia comigo, né? Não, e tá certo. Por um lado, tá certo. Claro. É uma TV parlamentar, né, velho? Como é que você vai chegar no deputado? Claro. Aí, porra, deputado, como é que é? Por que você não aprovou essa lei? Qual é o problema? Você não pode chegar e fazer isso, né, velho? E ele ficava com medo de eu ter esse tipo de atitude. Mas deu certo. Acabou, eu tô lá, tanto que eu tô lá há 14 anos já, velho. Muito bom. Foi um programa sensacional. A gente vai ficando por aqui. Agora 11 horas, 24 de setembro de 2020. A gente vai encerrando
infelizmente, encerrando esse nosso bate-papo com o Sérgio Everton, mas de público, eu já quero fazer um convite para que o Sérgio volte a hora que ele quiser. Aqui a casa é sua, Sérgio, aqui você entra e sai a hora que você quiser. Esteja sempre muito bem-vindo ao nosso espaço, nosso que eu digo, porque é com certeza de todos nós, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e para mim, eu que agradeço é histórico. De vocês, do James, né, do Parra, que é meu amigo também, trabalhamos juntos muito tempo, né, o Carlinhos aí que tá em Santos, entendeu? Obrigado a vocês aí, eu que agradeço pelo convite.